Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Alisson. Eu vou resolver as questões da quarta semana do PET de Química, volume 4. A atividade 1 diz: de acordo com os textos 1 e 2, você considera seguro o uso da talidomida nos dias atuais? Construa um pequeno texto explicitando os argumentos que justifiquem sua resposta. Embora tenha sido usada como medicamento durante algum tempo, foi observado que a talidomida causava efeito teratogênico, ou seja, causava má formação nos fetos. Isso acontecia porque um dos isômeros óticos da talidomida era o responsável por curar as náuseas, dor de cabeça, etc., enquanto que o outro isômero ótico era responsável pelo efeito teratogênico. Embora a gente possa pensar inicialmente na separação dos dois isômeros óticos, o que acontece na prática é que um isômero se interconverte no outro. Então a gente pode dizer o seguinte: o uso da talidomida não é seguro. Isso acontece porque mesmo que uma pessoa faça a ingestão do isômero que não causa a teratogenia, ele vai acabar se convertendo no outro composto que causa a teratogenia. A atividade 2 diz: retorne aos textos para responder as questões a seguir. A letra A. O que confere a um composto a isomeria do tipo cis-trans? Letra B. O que é um carbono quiral? Letra C. O que é uma mistura racêmica? Letra D. Monte uma fórmula estrutural e molecular diferente das descritas no texto para um isômero cis-trans e para um isômero ótico. Letra A. O que confere a um composto a isomeria do tipo cis-trans? Existem dois casos de isomeria cis-trans: em compostos que possuem dupla ligação e em compostos cíclicos. Nos compostos com dupla ligação, cada um dos carbonos devem apresentar ligantes diferentes. Então, por exemplo, a gente tem esses dois carbonos aqui ligados por uma dupla. Necessariamente, nesse carbono da esquerda, os ligantes A e B têm que ser diferentes entre si. E no carbono da direita, os ligantes X e Y também têm que ser diferentes entre si. E nos compostos cíclicos, eles devem apresentar grupos ligantes diferentes em pelo menos 2 átomos de carbono. Nesse caso aqui, eu coloquei um ciclo de 3 átomos de carbono. A e B têm que ser diferentes entre si. E X e Y também têm que ser diferentes entre si. Satisfeitas essas condições, a gente vai ter isomeria do tipo cis-trans. A letra B diz: o que é um carbono quiral? Um carbono quiral ou um carbono assimétrico vai ser aquele carbono que apresenta os 4 ligantes diferentes. Aqui nós temos uma representação. Um carbono central tem os ligantes X, Y, A e B. Todos esses ligantes devem ser diferentes entre si. Então, tendo um carbono assimétrico na molécula, a molécula vai ser quiral. Embora existam moléculas quirais que não têm um carbono assimétrico também. Isso é possível, ok? Letra C. O que é uma mistura racêmica? A mistura racêmica ou racemato é uma mistura que vai apresentar quantidades iguais dos dois isômeros óticos, ok? Letra D. Monte uma fórmula estrutural e molecular diferente das descritas no texto para um isômero cis-trans e para um isômero ótico. Então vamos começar para o caso do cis-trans. Aqui eu coloquei um composto com dupla ligação, átomos de flúor e átomos de Br em posição trans. Já aqui nesse outro composto, Br e Br do mesmo lado, posição cis. FF do mesmo lado, posição cis. Então aqui eu tenho um composto do tipo trans e aqui um composto do tipo cis. A fórmula molecular é C2Br2F2. E no caso dos isômeros ópticos, eu preciso ter então um carbono assimétrico. Aqui eu tenho um carbono central e os 4 ligantes são diferentes. Eu tenho um hidrogênio, flúor, bromo e um grupo CH3. Logo, eu tenho um carbono assimétrico e, portanto, aqui eu tenho isomeria ótica. Dessa molécula para essa, eu apenas troquei as posições do Br e do F. Essa molécula da esquerda é a imagem espelhada dessa outra molécula da direita. Da mesma maneira, a imagem espelhada dessa molécula da direita é a molécula da esquerda, ok? Então, esses são isômeros ópticos.
A fórmula molecular desses compostos é C2H4BrF. O exercício 3 diz: várias características e propriedades de moléculas orgânicas podem ser inferidas analisando sua fórmula estrutural. Na natureza, alguns compostos apresentam a mesma fórmula molecular e diferentes fórmulas estruturais. São chamados isômeros, como ilustrado nas estruturas. Entre as moléculas apresentadas, observa-se a ocorrência de isomeria, letra A, ótica, letra B, de função, letra C, de cadeia, letra D, geométrica, letra E, de compensação. Aqui nós temos a representação de uma cunha e aqui de uma cunha tracejada. A cunha indica que esse grupo OH está para fora do plano, ou seja, aqui a gente olhando o plano como sendo a tela do computador ou do celular, esse grupo OH está para fora da tela do computador. No outro caso, o OH está para dentro da tela do computador, tá? Essa cunha tracejada está indicando isso. Logo, a isomeria que existe aqui é uma isomeria ótica. Esses dois isômeros aqui são isômeros óticos, são enantiômeros. Um composto é a imagem espelhada do outro. A atividade 4 diz: o resveratrol é uma substância presente nas uvas que contribui para a redução dos níveis de colesterol no sangue. Esse composto apresenta a seguinte fórmula estrutural espacial. O tipo de isomeria espacial presente no resveratrol é denominada letra A, óptica, letra B, funcional, letra C, geométrica, letra D, tautomérica, letra E, isomeria de cadeia. Se a gente analisar a estrutura, a gente vai ver que não tem como ser isomeria ótica. Esse composto não possui um carbono assimétrico, um carbono quiral. Porém, a gente consegue observar aqui uma dupla ligação. Nesse carbono aqui, existe todo esse grupo, mais um hidrogênio ligado que não é representado. E nesse outro carbono da dupla, existe todo esse grupão aqui, mais um hidrogênio que também está ligado. Nesse caso, a isomeria que existe aqui é uma isomeria do tipo geométrica. A atividade 5 diz: a talidomida é um sedativo leve e foi muito utilizado no tratamento de náuseas, comuns no início da gravidez. Quando foi lançada, era considerada segura para o uso de grávidas, sendo administrada como uma mistura racêmica composta pelos seus dois enantiômeros, R e S. Entretanto, não se sabia, na época, que o enantiômero S leva à malformação congênita, afetando principalmente o desenvolvimento normal dos braços e pernas do bebê. Essa malformação congênita ocorre porque esses enantiômeros, letra A, reagem entre si, letra B, não podem ser separados, letra C, não estão presentes em partes iguais, letra D, interagem de maneira distinta com o organismo, letra E, são estruturas com diferentes grupos funcionais. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa D. Eles interagem de maneira distinta com o organismo. Esses dois enantiômeros acabam interagindo de maneira muito diferente no organismo. A malformação vai ocorrer justamente porque o R vai interagir de uma maneira e o S vai interagir de uma outra maneira no organismo.